E ainda sobre essa alta do dólar, depois de uma semana bem movimentada no mercado, a gente fala agora com o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, que já está aqui com a gente, né, ministro? Muito boa tarde para o senhor. Obrigado por estar aqui participando com a gente nessa tarde de sábado, para a gente entender um pouco mais da resposta do mercado em relação a essa questão do pacote que foi anunciado. É claro que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu ali que houve muito ruído, que essa questão do vazamento da medida de isenção do imposto de renda teria atribuído para esse ruído, mas antes de mais nada, o que eu questiono para o senhor é o seguinte: esse dólar chegar a R$ 6 e mais essa expectativa, essa projeção do mercado de que o pacote não tem um potencial para poder realmente economizar 70 bi é infundada na visão do senhor, ou seja, não tem sentido, foi uma reação exagerada? Qual que é a sua avaliação, ministro? Olha, Débora, olha, Vitor, boa tarde para vocês dois. Eu acho que foi uma reação exagerada, né? Eu acho que não havia razão para quase um pânico, né? Uma decepção enorme. Eu atribuo isso a duas coisas. O primeiro, o mercado financeiro, ele não considera nas suas análises, normalmente, seus economistas, seus traders, as restrições políticas à tomada de decisões, né? Eles raciocinam como na empresa deles. Olha, se eu preciso demitir, eu demito. Então o governo tem que demitir também. Não é assim que funciona o setor público aqui ou em qualquer outro lugar. Em segundo lugar, eu acho que uma medida anunciada pelo governo feriu de morte a credibilidade do pacote, qual seja o anúncio da isenção de 5 para quem ganha R$ 5.000 de pagamento do imposto de renda, né? É uma medida que pode se justificar do ponto de vista tributário, da justiça tributária, mas o momento não era esse. O momento não era esse. Em segundo lugar, ele teve que compensar a perda desse benefício, que deve ser da ordem de 45 bilhões de reais, com uma modificação no imposto, da cobrança do imposto de renda, que eu acho é uma medida correta. É uma medida que está sendo examinada no mundo inteiro, na OCDE, no G7, no G20. Não é? O que é isso? É que os ricos, eles conseguem uma série de benefícios fiscais, pagam sua renda como ganho de capital, que é 15%, e não 30% ou 40%, como é o imposto de renda em alguns países, e com isso, eles terminam pagando um imposto de renda muito mais baixo, proporcionalmente, do que os menos favorecidos, né? Ou a classe média, chamemos assim. Né? Então, por exemplo, o professor Naércio Menezes fez um artigo essa semana no Valor, mostrando que esse grupo que ganha mais de R$ 50.000 por mês tem uma alíquota efetiva de imposto de renda de 13%. Portanto, qualquer um deles paga uma alíquota efetiva mais baixa do que a sua secretária, que é de classe média e termina pagando sem esses descontos. Tá certo? Então, qual é a ideia que está sendo discutida no mundo inteiro? Tem um mínimo que tem que pagar. Então, os números estão variando, não sei qual é que vai prevalecer, mas fala em 7,5%, fala em 10%, e não tem nada de complicado em fazer isso. É como imposto de renda hoje. Como é imposto de renda hoje? Você calcula o seu imposto, né? E diz, olha, suponhamos, você tem que pagar 100. Você só pagou 80, você paga a diferença de 20. Né? Ou pagou 120, você recebe essa diferença como devolução. Seria uma coisa mais ou menos assim. Suponhamos que 10%. 10% você tem que pagar minimamente. Você pagou o equivalente a 80% que o governo quer, você vai pagar a diferença. É simples assim. Acontece que isso é uma mudança importante que merecia um debate amplo, demorado, envolvendo o governo, o setor privado, a academia, os especialistas e assim por diante. Por outro lado, tem um erro na proposta de governo. Ele diz o seguinte: renda é tudo que diz respeito ao que o sujeito recebe. Ou seja, ganho de capital, venda de a venda de imóveis, sim, uma série de coisas, e dividendos. Está errado isso. A Receita Federal foi traída pelo mito que se criou no Brasil, espero que não, estou supondo, segundo o qual dividendo não paga imposto. Não é verdade. Dividendo paga imposto. Só que no governo Fernando Henrique, a Receita Federal constatou
que cobrar dividendo gerava planejamento tributário. Os donos da empresa colocavam nos custos de suas atividades, da empresa, né, os seus gastos familiares, as viagens de parentes e assim por diante. O que fez a Receita? Eu vou cobrar tudo na pessoa jurídica. Então, em vez de 25%, que era a alíquota da época, vão pagar agora 34%. E eu isento na distribuição. Não há isenção, digamos assim, do dividendo em si. Então, para essa medida ser adotada, tem que haver uma ressalva, né? Nas empresas que pagam pelo lucro real, tem que haver uma redução correspondente na sua alíquota de imposto de renda de pessoa jurídica, né? Então, eu acho que é isso, né? E como o pacote, como eu disse, foi ferido de morte do ponto de vista da sua credibilidade, ofuscou-se um conjunto de medidas muito, muito elogiáveis até. Por exemplo, coibir os excessos das remunerações de 7 segmentos do funcionamento público, né? Particularmente do Judiciário e o Ministério Público, que é uma coisa vergonhosa, inaceitável. Você vê aqui e acolá um juiz receber R$ 1 milhão de atrasado, a quantidade de juízes no Brasil que ganham acima de R$ 100 mil, juízes e procuradores, né? E mais, 60% que eles ganham ou mais não pagam imposto de renda, porque são os penduricalhos que são caracterizados como indenização, portanto, isento do imposto de renda. E isso é uma medida correta, na direção certa, e que vai ter um efeito não apenas financeiro, mas do ponto de vista moral, né? Então, esses lados, eles fizeram também uma redução da distribuição do abono salarial, também foi reduzido, ele vai sendo reduzido progressivamente. Tudo isso sumiu do mapa, né? A pessoa se falou na mudança do imposto de renda. E nesse sentido, eu acho, só para concluir, senão eu fico falando aqui o tempo todo. Por favor. Eu acho que o ministro Haddad foi derrotado nisso, né? Porque a proposta que ele defendia, ele e a ministra Tebet, não era essa, né? Eles defendiam a desvinculação do salário mínimo dos gastos previdenciários. E eu acho, estou supondo aqui, né? Para conquistar o apoio do Lula a essas medidas que não são suficientes para resolver o problema fiscal, como vocês assinalaram aí, né? O Haddad teve que aceitar essa isenção do imposto de renda. Foi uma... Né? E, por outro lado, como é que faz com o salário mínimo? Você tinha uma posição dos ministros que era desvincula, que é o correto, desvincula. Até porque o Brasil provavelmente é o único país do mundo em que aposentado tem ganho de rendimento. Aposentado tem que ter o seu rendimento protegido da inflação. Então, são corrigidos pela inflação. E não produtividade, que é típico de quem está trabalhando. Vocês dois aí, ganhamos por produtividade, né? Que a gente contribui para a empresa melhorar. Né? Então, eu acho que o que é que fez? Fizeram um meio termo. Nem é o zero de vinculação que os ministros queriam, nem também o do Lula, que não queria vinculação de hoje. Então, eles inventaram um reajuste de salário de acordo com a regra do arcabouço fiscal, que pode subir 2,5%. Ora, em qualquer parte do mundo, o salário se reajusta pela produtividade, o salário real, né? E não por uma regra fiscal. Isso está errado. Eu acho que os congressos têm que consertar essa parte, porque é uma emenda, vamos dizer, mal feita, né, desse projeto.